Está gravando. Você precisa prosseguir no seu dispositivo pessoal. Isso é ótimo, não é? Não é nada disso, né? Enfim, não vou falar da nossa época. Vou falar, vamos começar a live. Então, 4, 3, 2, 1. Bom dia, pessoal. Meu nome é André Herklotz. Eu sou diretor da Sinapse Biotecnologia, empresa que vende reagentes e equipamentos para pesquisa científica. Alguns aninhos, não vou ficar falando muito dessa coisa com o tempo que a gente está no mercado, né? Deixa para lá. A gente tem essas lives mensais com convidados que são colegas de vocês, professores de vocês, pessoas que estão no nosso ramo de biotecnologia, e a gente costuma trazer essas pessoas para que elas tragam, enriqueçam, né, as nossas lives com a apresentação delas, com o testemunho. É bem amplo, pode ser desde uma apresentação de um paper ou de algum breakthrough, alguma coisa, ou um histórico, né? Um testemunho histórico, ou até coisas que a pessoa esteja fazendo, que seja relevante para todos nós, né? Que seja interessante e relevante para todos nós. Nesse mês, nós temos o Paulo Ribola, meu querido amigo Paulo Ribola, colega da Biociências da USP, onde a gente se informou, onde a gente iniciou essa jornada na bio, né, nas ciências biológicas, e a gente acabou indo para a biotecnologia. O Paulo Ribola, ele tem um histórico de docência e empreendedorismo, né, e atualmente, ele sempre esteve muito envolvido com o Instituto de Biotecnologia de Botucatu, que realmente é um local que fomenta o desenvolvimento da biotecnologia, com diversos projetos, startups, coisas que ele vai falar aqui a seguir, né? Atualmente, ele é coordenador executivo desse instituto, né? Instituto de Biotecnologia de Botucatu. Paulo Ribola ele é formado em biociências, pós-graduado na bioquímica, do Instituto de Química, e teve a trajetória dele com pós-docs até começar a docência na Unesp Botucatu. Então, a partir daí, eu gostaria de passar a palavra para Paulo Eduardo Ribola, nosso convidado de honra nosso convidado dessa live, sempre de honra, né, ter um colega tão bem-sucedido e com tanta história para contar. Então, com a palavra, Paulo Ribola, né, eu vou fechar minha câmera agora para vocês focarem no nosso palestrante de hoje. Bom, André, muito obrigado. Na verdade, eu fico muito feliz de estar participando dessa live, porque a gente se conhece há muito tempo, né? Fomos colegas de faculdade, fico contente de poder falar um pouco da minha carreira e do que eu tenho feito na faculdade, né? Bom, como você disse, eu sou biólogo, também formado lá na USP, né, em São Paulo, e durante essa primeira fase da minha carreira, eu sempre fui muito acadêmico, né? Então eu segui aquele padrão que as pessoas, na biologia muito, mas tem outras áreas, lógico, aquele padrão acadêmico, né? Fiz pós-graduação, fiz pós-doutorado, sempre pensando numa vaga de docente na universidade. E isso aconteceu em 2001, né? Então, eu me formei em 91, fiz doutorado, depois fui para os Estados Unidos fazer um pós-doc, voltei e estava com bolsa, né? Até meus 30 anos eu só vivi de bolsa. E em 2001, então, eu prestei o concurso aqui em Botucatu, no departamento de parasitologia na época, e acabei vindo para cá. E meu começo de carreira também muito básico, muito comum, muito voltado à pesquisa, à docência, então estou aqui já há 20 anos, mas os meus primeiros 10 anos de carreira foi bem padrão do ponto de vista desenvolver pesquisa e
dar aula, né? Mais ou menos há uns 10 anos atrás, que eu comecei a pensar um pouco nessa parte de empreendedorismo, né? Na verdade, isso começou tudo... começou pela minha esposa Débora, né, que montou a empresa Genotyping. Eu, lógico, acompanhei ela desde o começo e pude ver, então, um pouco como é que funciona essa parte de empreendedorismo. Nessa época também acabei fazendo um curso do Sebrae, né, chamado Empretec, que é um curso interessante, né? Você fica uma semana, 2 semanas meio que mergulhado em empreendedorismo e a gente recebe bastante informação sobre isso e foi interessante, mas a partir daí então eu comecei a pensar um pouco nesse outro lado do empreendedorismo e com certeza é uma coisa que eu tento passar para os meus alunos, né? Eu acho que hoje em dia, diferente de 20 anos atrás, quando a gente fez, 20, 25 anos atrás, quando a gente fez faculdade, pelo menos nesse campo de biológica, né, biologia, biomedicina e afins, é difícil a gente imaginar que todo mundo que faz faculdade vai ser docente na hora, né? Quer dizer, não existe, o mercado não consegue mais absorver, né? As universidades não conseguem mais absorver e, lógico, a gente passou por um momento muito difícil, né? Sem contratação nos últimos anos, então eu sempre tento passar para os meus alunos esse outro lado de empreendedorismo, né? De tentar tocar um negócio por si só, que não é tão fácil aqui no Brasil, mas também não é tão difícil. Acho que eu vou tentar falar um pouco dos dois lados, né? Então, eu acompanhei a Genotype desde o início. Hoje em dia, a Genotype já é um holding com 2 empresas, né? A Genotype e a BPI. A Genotype tratando mais da parte de genética humana, diagnóstico de genética relacionado com a genética humana, principalmente com NGS, mas também com outras técnicas. E a BPI já é uma empresa de biotecnologia pura mesmo, que desenvolve diferentes projetos em diferentes áreas. O momento na história dessas empresas, a Débora começou como grande parte das pessoas começam, né, com PIP na FAPESP, né, então, com o projeto PIP na FAPESP. Isso é uma coisa interessante, né, eu falo isso para os meus alunos. As empresas a Genotype se iniciou com custo zero, né, então, foi todo investimento do Estado via PIP da FAPESP, e depois de um tempo, já um pouco mais consolidada, a Débora recebeu um investimento do Fundo de Investimento Paulista, né, FIP, que é um fundo de investimento lá de São Paulo, e com isso, então, ela consolidou as empresas, né, tanto a Genotype quanto a BPI. Lógico, eu acompanhei elas, eu ajudei as empresas, mas eu continuo como docente, né? E de uns 3 anos para cá que eu comecei a ter uma outra ideia junto com alguns alunos aqui da faculdade, com pós-docs do laboratório e de outros laboratórios. A gente então montou, 1 ano atrás, a gente montou uma outra empresa, agora sim com uma participação um pouco mais efetiva minha, que chama BeSafe. Essa empresa é uma empresa, é uma startup que a gente estamos iniciando agora, né, os trabalhos dela, e é uma startup voltada a desenvolver bioinseticidas. Durante toda a minha carreira eu trabalhei com insetos vetores, né, com mosquitos, moscas e etc. E daí chegou um momento em que eu vi que, dá para eu aplicar um pouco do que eu estudei durante esses anos em alguma coisa mais prática, alguma coisa mais voltada ao mercado. Então, eu, o Diego e o Samir, que são 2 pós-docs do laboratório,
laboratório, montamos então essa empresa. E o ano passado a gente participou de um programa de aceleração de empresas chamado GRIDEX. É um programa de aceleração de empresas argentino. A propaganda disso veio via a agência de inovação da Unesp, né, a UIN. E a gente, então, se inscreveu nesse programa, no GRIDEX. Isso foi no começo do ano passado. A gente foi selecionado. Então, 20 empresas foram selecionadas e a gente participou por 3, 4 meses de um programa intensivo voltado para startups. Talvez tenha sido a coisa mais interessante que eu vi nesse lado de empreendedorismo. A gente ficou mais ou menos 3 meses tendo 1, 2 reuniões semanais em que a gente via vários aspectos de uma startup. E isso é muito interessante, o GRIDEX, porque nada mais é do que um fundo de investimento, mas eles, para investir nas empresas, então eles selecionam as empresas, tem uma primeira seleção, depois as empresas passam por esses 3 meses de treinamento, de maturação da ideia, e daí no final eles selecionaram por volta de 10 empresas, e a BeSafe foi uma das selecionadas. Então agora eles vão investir na BeSafe para a gente realmente começar a trabalhar com isso. E foi impressionante como, do começo desse programa do GRIDEX até o final, a gente mudou totalmente a nossa perspectiva com relação à empresa, né? A gente tem, há 20 anos eu trabalho na faculdade, então a gente tem uma visão muito acadêmica das coisas, né? Isso, lógico, é importante na empresa, porque muitas coisas a gente está desenvolvendo, mas às vezes essa visão acadêmica emperra um pouco, né, o universo que você pode pensar para uma empresa, né? E esse programa do GRIDEX foi muito bom porque abriu muito a nossa cabeça para a gente ver, por uma outra perspectiva, uma startup, né? O que significa uma startup, o que significa uma empresa. Bom, vou falar um pouco da BeSafe. Então, a ideia da empresa é desenvolver bioinseticidas ou biomoléculas contra insetos, vermes, fungos, etc. A gente tem um pipeline de desenvolvimento dessas biomoléculas através de biologia molecular. A gente usa levedura como nossa biofábrica, né? Então essas biomoléculas são produzidas dentro de leveduras. E a nossa ideia é substituir os inseticidas que são usados hoje em dia por essas biomoléculas. Como é que funciona hoje em dia? Hoje em dia funciona... Pessoal, mãe, fecha a câmera. Bom, como é que funciona essas biomoléculas? Né? Como é que funciona hoje em dia? Hoje em dia a gente produz inseticidas que são de amplo espectro, né, que matam um monte de insetos indiscriminadamente. Muitas vezes esses inseticidas são tóxicos. E, lógico, com o contínuo uso desses inseticidas, você tem o surgimento de resistência e daí novos inseticidas têm que ser desenvolvidos. E o desenvolvimento de um inseticida dura anos, né? É um trabalho super demorado e super caro. Bom, a BeSafe, a gente desenvolveu um pipeline que a gente consegue desenvolver inseticidas muito rápido, né? Então, a gente consegue, através de biologia molecular, a gente sequencia o genoma da praga que a gente está querendo atacar, e a gente está desenvolvendo um software que vai então selecionar o melhor alvo dessa praga para a gente atacar, e esse alvo teoricamente não vai influenciar outros insetos ou outros organismos.
Então, a ideia é produzir inseticidas que são altamente específicos para aquela praga que a gente está atacando. Com isso, a gente tem um impacto muito menor no meio ambiente, né? Então, a gente não vai estar matando outras pragas, outros insetos que são comuns no meio ambiente, e também o nosso produto não é tóxico para a gente. Então, é muito mais seguro e muito mais prático de usar. Bom, isso está em desenvolvimento, né? A gente já tem resultados bons que a gente tem no laboratório, né? Principalmente contra mosquitos, né? Que é os animais que eu trabalho, e a gente está agora desenvolvendo para outras pragas agrícolas. A gente está com uma parceria com uma empresa argentina chamada Tecnocampo, que também está querendo desenvolver esse bioinseticida contra algumas pragas de grãos. Então, a BeSafe está começando agora, e com esse investimento do Gridex, né, a gente vai começar a desenvolver, primeiramente dentro da universidade, e essa é um ponto importante, né? Enquanto a gente está aqui na universidade, tudo que a gente desenvolve é da universidade, né? Então, lógico, o know-how que a gente desenvolve aqui dentro é o know-how de propriedade da universidade. A ideia é que isso também abra uma porta de investimentos para a universidade, né? Para a universidade ter uma captação de recursos que não os recursos que vêm do governo. E essa é um pouco a ideia, voltando agora para a universidade, essa é um pouco a ideia do IBTEC, né? Instituto de Biotecnologia. Né? Quando a gente vislumbrou esse instituto, a ideia não era montar mais um departamento de fazer pesquisa propriamente dito, né? Lógico, hoje em dia a gente faz pesquisa aqui, todas as minhas pesquisas são desenvolvidas aqui, e dos docentes que estão aqui também, mas a ideia é também a gente tentar, de certa forma, estreitar esses laços entre a universidade e o setor produtivo, né? Então, a gente já tem algumas startups que estão desenvolvendo os seus produtos aqui dentro da universidade, via PIP, né? A BeSafe talvez seja também comece aqui. E a ideia, então, também é que a gente consiga estreitar um pouco essa ponte entre o que é produzido dentro da universidade e o que é aplicado no setor privado, né? Fora da universidade. Eu acho que, minha opinião, né? A gente produz uma ciência muito boa no Brasil, a gente está ranqueado muito bem com relação à produção de ciência, produção de papers, etc. Mas ainda falta um pouco essa transferência de tecnologia entre universidade e setor privado. E isso é um pouco que a gente está tentando fazer aqui no IBTEC, e no fundo também a BeSafe surgiu disso, né? Como também Genotype e MPI surgiram também disso, né? Surgiram de parcerias entre universidade e setor privado. De novo, isso é algo que eu tento passar para os meus alunos, né? Então, é lógico que o aluno que quer fazer pesquisa básica, que quer seguir uma carreira acadêmica, lógico, também é importante isso, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que incentivar esses alunos a produzirem coisas fora da universidade, né? A abrirem novas empresas, a aplicar um pouco desse conhecimento que a gente tem na universidade no setor privado. Aqui em Botucatu, a gente também tem uma parceria muito boa com o Parque Tecnológico aqui da cidade, né, que é um parque tecnológico que tem muitas empresas que vieram da universidade.
Tem incubadores de empresa também, que, por sinal, a Geotype passou por uma incubadora aqui da Unesp. Então, existem várias possibilidades para a pessoa que tem uma ideia interessante na universidade abrir alguma coisa ou tentar abrir alguma coisa, né? Acho que é um pouco questão de aumentar um pouco mais essa propaganda disso daí e mostrar para os alunos que existem vários caminhos, né? Então, incubadoras, projeto PIP e mesmo fundos, né, outros fundos de investimento estão aí, né? Acho que o dinheiro para investir nisso não falta. O Brasil eu acho que está num momento que está se tornando mais atrativo. Então, acho que é questão de ir atrás, né, e de procurar esses caminhos, que são caminhos um pouco diferentes do que a gente segue na carreira acadêmica propriamente dita. Se André, você tem alguma pergunta? Excelente. Eu fico muito feliz de ver isso, porque era uma coisa que a gente sempre falava muito, né? O que é pesquisa acadêmica, o que é pesquisa aplicada, né? É muito importante salientar que a formação do Paulo é sólida em pesquisa básica, né? Então, ele teve uma formação em entomologia molecular, bioquímica de insetos, né? Me corrija se a terminologia, nós éramos vizinhos, né? Vizinho de porta. Eu trabalhava com química de proteínas, expressão e purificação de proteínas, né? Fui aluno, né? E a formação é sólida, né? Quer dizer, foi uma formação sólida, né? Então, um comentário que o Paulo fez da capacidade da ciência brasileira é indiscutível. É indiscutível a qualidade, principalmente se a gente voltar a investir, né? Se a sociedade voltar a investir na pesquisa científica. Assim. Para ter formação, para ter pessoas formadas como o Paulo e pessoas que são formadas por ele, né? E assim por diante, né? Mas realmente essa é uma parte. A outra parte que eu queria comentar, que eu acho muito legal, é a questão da demanda, né? O meu lado, o que eu vejo, por exemplo, a Sinapse, ela vende hoje produtos, antes era 90% academia, há 15 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, era só academia. E lá atrás a gente começou a olhar as estatísticas, como era no exterior, né? E é muito diferente disso. Por exemplo, o Japão é um país que 10% é academia, 90% é empresa privada. Estados Unidos, né, existem umas estatísticas, eu já tive acesso a umas estatísticas, né? Tem gente que só é especializado só nisso, né, em gestão de tecnologia e trabalha com essa parte, gente acadêmica que trabalha com isso. Então, me chamou a atenção o quanto que em outros países, qual era a porcentagem do PIB que era investido por empresas, né, por capital privado. E hoje, rebobinei agora, voltando, né, fast forward, voltando para o momento atual, aqui, na realidade, dessa empresa nossa aqui, as empresas, a maior parte das nossas vendas são para empresas particulares que fazem pesquisa. Empresas particulares que fazem pesquisa, ou seja, mudou o eixo. Então, existe demanda por diversas aplicações, né? São inúmeras as aplicações, espero trazer pessoas que possam dar vários exemplos excelentes, como o do Paulo, e existe, portanto, é visível a demanda. E a questão do capital para ser investido existe também, né? Uma vez assistindo uma dessas reuniões sobre empreendedorismo, né, falou uma pessoa do Itaú, né, Venture Capital e tal, ele falou, o nosso problema é que a gente não tem onde botar o dinheiro. Isso até parece uma coisa jocosa, né? A pessoa não tem onde botar o dinheiro. Eles têm que investir uma boa parte do seu capital em breakthroughs, em coisas que vão, assim, multiplicar por um fator muito grande.
E aí você tem o quê? As startups, as ideias novas, né? Então, eu acho que esse seria só o meu comentário, que você tem que ser sólido na formação, continuar sendo sólido na formação e aberto para o mercado, né? Só isso, só esse é o meu comentário, e aberto para o mercado que está aí, existe uma demanda, uma procura por vários setores da economia. André, eu acho que você está certo, assim, acho que está mudando um pouco essa vertente entre público e privado. Agora, o grande problema é isso, assim, eu vejo pelo pessoal, principalmente da BPI, né, que é uma empresa que faz projetos tanto para empresas como para universidades. É que o grande problema é que o montante de dinheiro investido em ciência no Brasil tem caído muito, né? Então, e é uma contradição enorme, né? A gente passou por uma pandemia e durante a pandemia foi claro o papel da ciência no combate à pandemia, né? Quer dizer, uma coisa inimaginável alguns anos atrás, que é produzir uma vacina super rápido, que é produzir kits, que é produzir kits diagnósticos super rápido, foi feito, né? Foi feito em tempo real durante a pandemia e isso, com certeza, tem a ver com ciência, né? Ao mesmo tempo, infelizmente, o Brasil tem investido muito pouco em ciência. E aí é ciência básica e ciência aplicada, quer dizer, ciência como um todo. Não existe ciência aplicada sem ciência básica, não existe ciência básica sem ciência aplicada. Acho que as duas coisas têm que andar juntas, né? As duas vertentes têm que andar juntas. Eu lembro, até hoje eu lembro de uma palestra que eu tive, quando eu entrei na faculdade, a primeira aula de bioquímica, uma palestra do professor Walter Terra. Então ele contava que o Krebs estava estudando o ciclo dele, estava tentando desenhar o ciclo dele e faltava uma substância, faltava um passo que ele não conseguia. Daí ele foi estudar literatura, e ele achou um artigo que descrevia a mucilagem da semente da melancia e o composto que ele estava faltando estava lá e ele. Então, assim, isso é uma coisa besta, mas tem que ter pesquisa básica, né? Não tem como. Pesquisa é pesquisa, né? Ciência é ciência, básico aplicada é ciência, né? E, infelizmente, a gente no Brasil, nos últimos anos, tem tido uma diminuição muito grande no número de projetos, as bolsas estão congeladas faz tempo e estão muito baixas, né? Acho que a gente precisa urgentemente repensar um pouco nessa política de pesquisa e voltar a investir em pesquisa como um todo. A gente só chegou no pé que a gente está agora, a gente só chegou no nível que a gente está agora por causa de investimento. Isso é muito fácil de ver no Brasil, né? Você pega o estado de São Paulo, eu não sei hoje em dia como é que está, mas até pouco tempo atrás a estatística era que o estado de São Paulo produzia metade da ciência do Brasil inteiro. E por que isso? Por causa da FAPESP. Porque a gente tem uma agência de fomento à pesquisa que é constante, né? Que tudo bem, há algum tempo atrás houve uma tentativa de desviar um pouco esse dinheiro, mas é um dinheiro que está lá todo ano, está lá, e isso é bem investido, existe uma avaliação por pares. Então, assim, a máquina funciona muito bem. E isso reflete o quê? Reflete o nível de produção, o nível científico do estado de São Paulo. Isso passando para o Brasil como um todo, a gente precisaria ter mais investimento, né? Ter mais investimento do governo para que a pesquisa cresça. Acho que o investimento dentro de empresa, ainda no Brasil, ainda é muito pouco, porque
uma parte dessas empresas são empresas estrangeiras que investem nas suas matrizes, né, fora do Brasil. Quando investe no Brasil, não investe tanto assim. E mais, lógico, acho que a quantidade de empresas brasileiras com pesquisa está começando a crescer. Isso também deveria ser incentivado, né, pelo governo. Também é importante esse tipo de pesquisa mais aplicada, né? Mas deixando aqui como um alerta, né, realmente a gente precisaria repensar um pouco esse investimento governamental na pesquisa no Brasil. Com relação à pesquisa básica e aplicada, é aquilo. Eu acho que pesquisa é pesquisa, né? Eu acho que... É isso mesmo. A boa pesquisa é boa pesquisa. As dificuldades de você fazer algo aplicado, às vezes, são tão grandes ou mais do que você fazer uma coisa básica. O cenário que a gente tem hoje não seria possível sem pesquisa básica, né? A gente conseguiu, aqui no Brasil, com recursos próprios, muitas vezes, fazer... teve uma época que a gente estava fazendo os exames com laboratórios de pesquisa do estado de São Paulo, que se juntaram para fazer os protocolos de teste de Covid, quando estava impossível testar, antes das empresas assumirem isso, né? Hoje, praticamente, as empresas assumiram a demanda de kits de Covid, mas teve uma época que foi bem complexo. E o mais importante de tudo isso é que talvez tenha ficado uma mensagem global, né, da importância da biotecnologia, né? Me permita contar uma historinha, uma vez que a gente está aqui, né, nesse debate, eu vou contar uma história bem curtinha, que é assim, uma vez eu estava, no meu MBA, eu fui conversar com os meus colegas administradores, né, de outra área. E é muito engraçado que o administrador de outra área, ele tem um preconceito contra a nossa área biológica, né? Então, por exemplo, a gente não sabe como é que funciona avião, né? Mas o cara fala, trabalho numa companhia aérea, então tá tudo certo. Companhia aérea é o avião indo de A para B, certo? Fazendo manutenção e outras coisas que você vai aprendendo, como um bom administrador precisa aprender. O outro trabalha com computador, mas ele não monta chip, placa, processador, também não. Automóvel. Hoje em dia, os automóveis são automóveis muito automatizados, né? Você não mexe. Antigamente, pegava um carro do pai e tal, aquela coisa de mexe aqui, mexe ali. Não tem mais essa. Então, hoje em dia, basicamente, duas coisas. É o carro e o seguro. O autosseguro. Parou, você chama o autosseguro e pronto. Mas, né, qual é a história que eu vou falar? Que no meio dessas conversas todas, eu peguei um livro do Philip Kotler, que é um papa da área deles, né? E fiz uma afirmação, sem falar de quem era, né? Falei, olha, o negócio de biotecnologia é 2/3 do PIB. Ah, não pode ser, biotecnologia é um negócio de nicho. Eu falei assim, não. Biotecnologia não é de nicho. Aí eu citei o Philip Kotler. Peguei o livro do Philip Kotler, todo mundo caiu o queixo. Mas o Philip Kotler, que desgraçado, está nos traindo, né? Porque parecia que existia uma coisa de que a administração é coisa de outros business mais sérios e mais importantes e relevantes do que esses negócios de maluco que é fazer biologia, né? Porque a gente não entrou nessa para ser empresário, a gente entrou nessa porque a gente gosta da ciência, né? Falo maluco no sentido de ser interessado, criativo, né? De querer descobrir, de querer aprender, né? Essa fome constante de aprendizado. Falar. E aí eu falei isso para eles, né? E aí ficou uma história, ficou meio um vácuo. E aí eu ainda falei, olha, além do mais, o que nós somos? Né? Vamos começar por aqui. O que nós somos? Nós somos seres vivos, nós comemos, tomamos remédio, nós fazemos tratamento, nós respiramos. Então, parece que agora, recentemente, infelizmente, com essa tragédia toda, né? Até vou mudar o tom e a entonação da minha fala, porque o que aconteceu foi uma tragédia. Eu não vou falar levianamente disso que aconteceu, mas também foi um certo tapa na cara, do tipo, isso é ou não é importante? Ah, é importante. Então, talvez, se fosse uma atitude responsável, equivalente àquela pessoa que nunca vai no médico, né? Ela vai vivendo. Eu gosto de viver, eu não gosto de saber desse negócio de médico.
Um belo dia ela tem um problema de saúde. Aí ela descobre que ela tinha outros problemas de saúde anteriormente. Então, a ciência, a pesquisa, biotecnologia, tudo isso que a gente trabalha, deveria ser uma constante vigilância para o bem-estar do ser humano, do planeta, etc., etc., que aí é infinito, né? São infinitos horizontes que se abrem a partir daí. Mas existia, inclusive, um preconceito de que esse negócio de biologia era para aquelas pessoas que gostam de curtir o conhecimento biológico, mas que isso não tem relevância econômica, né? Foi esse o resumo dessa pequena história que já se delongou demais. Queria saber se alguém gostaria de participar desse debate. Queria saber se alguém tem perguntas ou quer falar um pouco. Pode abrir o microfone, se apresentar. Alguém? Tem alguém aí? Então eu queria perguntar para o Paulo, assim, Paulo, Acho que o áudio do André travou um pouco. Vamos ver se volta. hoje Tá voltando, André, mas Eu tenho uma pergunta enquanto ele não volta. Pode falar, Lorena. Como que surge a ideia do que vai ser a empresa? Por exemplo, a Genotyping eu quero que seja de diagnóstico, a outra de inseticida. De onde que vem essa inspiração? E isso é muito boa essa pergunta, Lorena. Assim, eu vou dizer um pouco sobre mim, né? Não sei se realmente todo mundo da academia assim, mas assim, a gente na academia tem pelo menos a gente tem uma ideia de que a gente está fazendo a melhor coisa do mundo, né? Então a gente, isso aqui com certeza vou lançar no mercado e vai dar super certo, não sei o que lá, não sei o que lá. Na verdade, assim, as ideias são muito mais por necessidades do mercado do que por o que a gente acha. Então, assim, eu acho que o grande papel da gente é a gente conseguir conciliar alguma ideia, algo que a gente faça no laboratório com uma necessidade do mercado. Não adianta você produzir o teste mais legal do mundo se ninguém vai comprar esse teste. Então, assim, essencialmente, a gente tem que pensar numa necessidade do mercado. Por exemplo, a Genotype, quando surgiu, e ela nem mais faz mais isso, mas quando ela surgiu, ela fazia teste usando microsatélites, usando biologia molecular, para genotipar a levedura que estava nas normas de fermentação de produção de álcool. Então, ela começou com isso já era feito por cariotipagem na época. O que ela fez? Ela desenvolveu uma técnica mais fácil, mais rápida, mais eficiente de genotipar essas leveduras. Então, era uma necessidade do mercado na época e surgiu com isso. A Débora já fazia genotipagem como satélite no laboratório para outras coisas e ela resolveu fazer isso para a produção de álcool. No nosso caso, no caso da BeSafe, essa ideia de bioinseticida começou com um problema meu, que é combate de vetores. Então, a ideia era combater vetores. Isso, na verdade, foi
foi publicado, a gente pegou essa ideia e começou a trabalhar com os vetores aqui no Brasil, e daí a gente teve a ideia de transportar isso para o mercado, né? E daí a necessidade do mercado é usar, ter inseticidas mais friendly, né? Mais amigos do meio ambiente e menos tóxicos, né? Então, eu acho que assim, no fundo, a ideia tem que vir de uma necessidade do mercado, né? Tem que vir de alguma coisa que o mercado precisa. Só quando a coisa assim é muito fora da caixinha, sei lá, o iPhone não era exatamente o que o mercado precisava, mas é uma coisa que se tornou hoje em dia necessária no mercado, né? Mas eu acho que na grande parte das vezes é uma necessidade do mercado, né? É você conseguir detectar isso e conseguir detectar algo que você faz que consiga suprir essa necessidade. Entendi. Então, um pouco da demanda do mercado e um pouco do que você trabalha, né? Isso. Eu tenho uma pergunta também, professor. Pode falar. Deixa eu perguntar, em relação à parte legal, porque assim, eu sei que na parte legal, na legislação brasileira, em relação a funcionário público federal, é vetado que ele seja sócio numa empresa privada. Essa questão legal, ela ocorre em outros âmbitos das esferas Eu não sei como é que é o lado federal. O lado estadual, eu sou dedicação exclusiva, né? Então, lógico, eu não posso receber para outra empresa, mas eu posso ser sócio de outra empresa. Isso não tem problema nenhum. Eu acho que federal também, na verdade, né? Porque vamos supor, você compra ações da Petrobras, você não deixa de você é sócio da Petrobras. Não, mas digo assim, sócio que eu digo é sócio majoritário. Não, sabe? eu não posso ser, eu não sou e não posso ser sócio majoritário em nenhuma empresa. Isso aí continua valendo. Eu sou sócio minoritário, né, junto com os alunos, cada um também é sócio. Eu não sou sócio majoritário e eu não recebo nada pela empresa, né? Eu não posso ter olerite, não posso ter nada. Então, assim, não há impedimento, tá? Tanto federal quanto estadual. O que há é a gente parar um pouco com essa, de novo, meu ponto de vista, né? com esse preconceito. Né? Conheço muita gente, muitos docentes aqui na universidade que também participam de empresas, que ajudam empresas e continuam desenvolvendo seu trabalho na universidade muito bem. Não vejo por que não fazer isso. Né? Eu acho que é um pouco preconceito disso daí que tem que mudar. Entendi. Obrigado, professor. O Michael, acho que é assim que se pronuncia, né? Ele levantou a mão, se quiser abrir seu microfone. Seu áudio está fechado, Michael. Se quiser falar, pode abrir seu microfone, você pode falar ou escrever sua dúvida. Eu acho que já respondeu. Isso. Ele queria saber, né, se você pode trabalhar em empresa enquanto você é doutor da universidade. Então, eu não posso. E outra coisa também, né? A ideia da BSafe agora eu estou continuando enquanto a gente estiver na universidade, tudo que é gerado é da universidade. Então, toda a geração de conhecimento continua na universidade, né? E depois a ideia é que a universidade ganhe por causa disso, né? Ganhe também dividendos dessa geração de patentes e licenciamento, etc, etc. Isso daí é muito interessante, né? Porque a interação da universidade com os outros setores produtivos é fundamental, né? A universidade
ela é pública, né? Principalmente quando pública, até mesmo as particulares têm uma função social, né? E esse diálogo é muito importante, ele é fundamental, ou seja, você vê que a universidade pode prestar serviços, né? Um instituto como o vosso instituto aí de Botucatu de Biotecnologia pode funcionar como um braço da universidade, funciona como um braço da universidade para prestar serviços. Então, às vezes, uma farmacêutica que está no exterior, ela quer resolver um problema que é local, em vez de importar o problema para pesquisa e desenvolvimento lá fora, eles podem resolver o problema localmente dentro de uma estrutura muito boa, com pessoal muito bom, com equipamentos e com tudo isso, né? Isso daí é uma coisa que realmente funciona e, de acordo com o Estatuto da Universidade, é mais fácil fazer, não é? Isso já meio que uma afirmação, meio pergunta também. Ou seja, como que essa interação pode ser mais fácil ou, na verdade, como ela pode ser facilitada, né? Porque a gente sabe que existem caminhos que são mais complexos, que vai via reitoria, licitações e etc. E tem caminhos como de uma fundação, FAPESP, que permite, por exemplo, que a pessoa tenha verba própria e possa comprar o produto que ela for mais adequado tecnicamente para ela, né? Do mesmo modo, uma instituição como a de vocês, o que ela traz de facilidade para a interação com as empresas, né? Então, a empresa pode ir montar o seu projeto aí, pode, eventualmente, até no caso da minha empresa, se de repente eu quisesse finalizar um produto, ao invés de importar ele finalizado, como é hoje, totalmente 100% produto finalizado, se amanhã eu poderia fazer um negócio com vocês, exemplo, né? Tá? Além de ser possível da gente conversar isso offline, mas se para outras empresas do ramo, que são distribuidoras de produtos, elas poderiam eventualmente fabricar o produto ou finalizar o produto aí dentro de uma estrutura como a de vocês. Queria que você abordasse um pouquinho mais essa questão legal do Instituto de Biotecnologia e o que isso pode ser, o que a iniciativa privada, seja de produção, de pesquisa, de desenvolvimento, diagnóstico e até representação, como é o caso da Sinapse, poderia se beneficiar de parcerias com vocês ou institutos similares aos seus, que sejam criados outros institutos, outros cases de sucesso como o de vocês, né? Então, seria essa a minha colocação. André, muito, muito interessante isso. A gente tem uma lei de inovação, lei de inovação paulista, né, que a gente precisaria olhar com mais calma e começar a aplicar mais ela, né, porque ela versa exatamente sobre isso, né, sobre essa interação empresa e universidade, que ainda é muito pequena, né, e eu acho que, assim, a gente tem exemplos de universidades no exterior, onde você tem, sei lá, tem a sala da Bayer. A Bayer produz coisas lá dentro da universidade, a universidade ganha com isso também. Quer dizer, todo mundo ganha com isso. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu gostaria muito de tentar iniciar agora na frente aqui do IBTEC é exatamente isso, começar a estreitar essas interações entre o Instituto e as empresas. Porque, na verdade, foi isso que a gente pensou desde o início, quando a gente pensou no IBTEC, né? Que era não mais um departamento de pesquisa, mas um local onde a ponte entre a universidade e as empresas fossem melhores e fossem mais fáceis, né? De novo, do meu ponto de vista, tudo que é regulado, tudo que é formal, tudo que passa pelos trâmites legais, não tem por que não ser feito, né? Lógico, vai ter alguma resistência, vai ter algum problema, mas isso já tá legalizado, né? Já está e até incentivado, né? Então, a lei de inovação diz até que
aparelhos que estão dentro das universidades estão sendo subutilizados, poderiam ser utilizados por empresas particulares. Então, assim, a gente precisa, de algum jeito, mudar isso, mudar esse tipo de interação. E eu não estou dizendo aqui, muita gente já me falou isso, eu não estou dizendo em vender a universidade. A universidade, do meu ponto de vista, é pública, gratuita, e tem um papel enorme na formação de pessoas. Eu vejo aqui em Botucatu, né, a quantidade de médicos, agrônomos, biólogos que a gente forma aqui e que desenvolve localmente e no Brasil todo desenvolve várias áreas, é super importante isso. Então, eu acho que a gente precisa parar com esse preconceito de que a interação entre setor privado e universidade é ruim, né? Quer dizer, vai continuar, a universidade vai continuar tendo seu papel de formação, de geração de conhecimento, só que por que não ter uma interação melhor com as empresas para que isso até gere outras fontes de recurso para a universidade? Eu acho que isso tem que ser, a gente tem que começar a tratar isso com mais seriedade, com menos preconceito. E, por outro lado, me preocupa muito, né, a universidade como um competidor das empresas. Eu acho que isso também não pode acontecer. Então, a universidade tem que ter portas abertas e tem que, de certa forma, melhorar essa relação com as empresas públicas. Vou dar um exemplo disso, né, que eu tentei fazer, que está rolando agora, né? Até pouco tempo atrás, eu era o diretor científico lá do Parque Tecnológico, aqui de Botucatu. E a gente conseguiu uma verba do governo exatamente para isso, para montar no Parque Tecnológico um hub de interação entre universidade e setor privado. Então, a ideia é montar um laboratório lá que por um lado, mapeie o que é feito na universidade, por outro lado, mapeie as necessidades do setor privado, né? E depois põe essas pessoas para conversar e para interagir e para que projetos sejam desenvolvidos, né, voltados às necessidades do setor privado. Eu acho que cada vez mais a gente precisa fazer isso, a gente precisa abrir as portas da universidade para esse outro ramo, né, para esse outro setor. A gente do IBTEC já tem uma outra startup que está começando a desenvolver os produtos e serviços aqui, e a ideia é que a gente consiga aumentar um pouco mais essa interação. A Eliana fez um comentário aqui no chat, ela colocou, né, que... Deixa eu voltar aqui. Que no caso de funcionário público federal, é proibido de participar como sócio administrador ou gestão de empresa. Isso. Estadual também, eu não posso ser sócio administrador. Eu posso ser sócio minoritário de empresas, mas eu não posso ser sócio administrador porque eu já tenho o meu salário e o meu salário hoje em dia é dedicação exclusiva, né? Se um dia eu vir a passar para a dedicação parcial, né, existe isso na universidade, aí sim eu poderia ter outras fontes de rendimento, poderia ser sócio administrador. Mas hoje em dia eu não posso porque eu sou dedicação exclusiva na universidade. Isso responde um pouco aquela minha pergunta que eu fiz, como você se vê hoje. Acho que está respondido que você é principalmente um pesquisador, continua sendo, né? E no caso da a questão empresarial, você está mais na parte, digamos assim, de concepção, seria a parte mais dentro das empresas, você continuaria na parte científica, na parte
de desenvolvimento das ideias, dos negócios, mas claro que hoje você já tem uma visão, eu não vou falar empresarial, não sei como é que eu diria isso, né? Mas uma visão de mercado, uma visão aplicada, né? Ou pelo menos você também você é parte minoritário de empresas que têm gestores, né? Isso também é uma outra pergunta que eu te faço. Uma vez que você não é o gestor da empresa, né? Vocês procuram como é que vocês fazem em relação à parte de gestão dessas coisas? Exatamente. Boa pergunta. E isso, André, foi muito legal e o que aconteceu. E aconteceu durante o que eu falei para você do Gridx, né? Desse treinamento dentro do Gridx. Então, quando a gente entrou no Gridx, a empresa só tinha pessoas da universidade, né? E uma das coisas que o Gridx faz durante esses 3 meses de treinamento é que eles também, além dessas pessoas que têm as ideias das startups, eles também reúnem empreendedores que vão fazer gestão de empresas. E aí, durante esses 3 meses, a gente conversa com vários empreendedores e, durante esses 3 meses, a gente escolheu um dos empreendedores, que é o Santiago, que hoje faz parte da BeSafe. Então, ele que vai ser o gestor da empresa. E isso é interessante porque, realmente, a gente, dentro da universidade, e, lógico, não é nossa área, eu não fiz MBA nenhum, eu não tenho know-how de gestão de empresa. Então, um dos problemas que o Gridx detectou nessas startups é que faltava gestores. E daí, como é que eles resolveram isso? Buscando, trazendo esses gestores, esses empreendedores para esse processo de formação da empresa e incluindo esses gestores dentro da empresa. Isso é importante, porque não é meu know-how, quer dizer, eu não sei gerir uma empresa. Quem me conhece sabe que se eu tivesse que gerir uma empresa, a empresa ia falir rapidamente. Não, eu discordo, mas não, que, na verdade... por causa dessa parte de gestão, eu não sou uma pessoa de gestão de empresas, né? Mas eu acho que é muito mais por comparação com a qualidade que você tem científica, né? Mas também porque não tem tempo. Gestão é uma coisa de dedicação. Tem que estudar, tem que dedicar, tem que saber, né? E você, no fundo, você precisa estar disponível, né? Teve uma época que eu tentei, você sabe, né? Mas muita gente não sabe, teve uma época, depois de 10 anos do meu mestrado, eu resolvi fazer, voltar para a academia, enfim, né? E aí, legal até a página 2. Enquanto estava tudo dando certo, eu estava me divertindo, porque eu não tinha feito várias técnicas, não tinha, né? Estava usando os meus produtos, estava tudo bem. Quando começou a acontecer o que sempre acontece num projeto de pesquisa, que é problemas, eu comecei a ver que eu comecei a lembrar que a coisa era bem mais complexa. E uma outra coisa que não me largava nem um minuto, e não me larga nem um minuto na minha vida, é a gestão da empresa. Então, né, já na época do WhatsApp, eu era toda vez solicitado. Então, imagina o cara de luva, no fluxo, pipetando a celulinha dele, trabalhando com tripanossoma, né, lá no laboratório do professor Carsten, eu feliz da vida, agora eu vou mexer, que delícia e tal, né, que divertido, né? Para quem não fazia isso há muitos anos, eu achava uma barata, né? Para quem faz isso o dia inteiro, fala assim, poxa, né? Mas, enfim, é a vida, né? Você fica, às vezes, um pouco cansado de uma atividade ou de outra, mas faz parte. A rotina faz parte de qualquer atividade. E aí, no meio, começava a me tocar Zap, WhatsApp. E aí, imagina, coitado do cidadão ter que sair, tirar a luva, atender o WhatsApp, botar a luva de novo. E o pior, quando começava a dar problemas técnicos que tinham que ser resolvidos, eu acabava levando para o meu dia a dia do trabalho. E o dia a dia do trabalho para a bancada. Então, no fundo,
aquilo lá foi uma grande lição, que realmente cada um no seu quadrado. Sim, sim. Né, e ambas as atividades, ou qualquer atividade que você queira desempenho, você vai ter que ter dedicação exclusiva. Você vai ter que acordar e dormir pensando naquilo, e realmente, com raríssimas exceções, né, você vai conseguir realmente fazer duas coisas ao mesmo tempo com boa qualidade. Eu acho bem desafiador. Então, eu acho que realmente essa coisa de ter gestores nas startups, né, eu não ia falar isso, mas agora eu vou falar. O que eu vejo, às vezes, de startups que são clientes nossos, quando eu vou visitar, é que tem coisas que poderiam estar sendo feitas de outra maneira. E digo mais, logo, logo vão precisar ser feitas de outra maneira. Detalhes bestas, por exemplo. Fui ver uma vez uma super de uma empresa que prestava serviço, mas era pequena empresa. E para o negócio que ele tinha que ter, ele tinha que virar uma empresa completa, importadora, exportadora, etc. Então, isso era uma coisa que eu já estava prevendo que ia dar problema para ele de um modo ou de outro. Né? Uhum. Então, são coisas que realmente é melhor fazer direito desde o início. Então, ser orientado por um parque tecnológico, escutar os mentores. Os mentores são sensacionais. Eu tenho alguns amigos, não N, tenho vários amigos mentores, né, para startup, a minha ex-esposa também, a Simone Cornelsen, que hoje ela é do programa de pós-graduação da GV, mas ela foi mentora, a Joseli Chiarella, tem um monte de gente. Quem quiser saber onde tem mentoria, pode falar comigo, ou com o Paulo também, já deve saber, dos mentores aí. E aí, o Parque Tecnológico oferece tudo isso, né? O Sebrae, muito bem falado, o Sebrae, o início dessa empresa aqui começou no Sebrae, começou do zero, né? A primeira coisa que eu fiz foi ir para o Sebrae para começar. Né? Então, eu digo que é muito importante a gestão ser levada a séria, a pesquisa ser levada a séria, a ciência ser levada a sério, tudo ser levado de maneira profissional, né? E ser respeitado e trabalhado com pessoas que queiram não só ter capacidade, mas tempo para se dedicar ao assunto, né? Pessoa que, se você vê, gestão enche um dia inteiro e mais. Se você a sensação que a gente tem aqui na gestão não é uma sensação, é uma realidade. O trabalho é infinito. Às vezes você tem que dormir, quer dizer, você geralmente tem que dormir todo dia e fim de semana é recomendado que você também descanse. Mas na teoria daria para trabalhar 24/7, né? 24/7. Né? Então, isso falando da gestão e falando realmente dessa questão das equipes mistas, né? Das equipes montadas, eu diria até multifacetadas, né? Porque existe o jurídico também. O Pedro Paulo falou do jurídico, existe o jurídico. Né? O jurídico pode ser um baita empecilho se você não tiver uma consultoria jurídica certa. Né? Então isso seria a parte em relação à gestão, quer dizer, ao seu papel, ao papel do profissional nesse trabalho, né? Acho que isso seria um complemento quando foi falado da questão de dedicação exclusiva. E a dedicação exclusiva do Paulo Bola vem pagando dividendos para a sociedade, para a universidade, para o centro de biotecnologia e, por que não, para uma determinada startup que foi criada lá. Eu acho que isso daí é o core business, né? É o core business de pesquisadores, é isso, né? Sem preconceitos, como o próprio Paulo está falando, sem preconceitos, porque é aquela história que a gente já ouviu, né? De pessoas da ciência que falavam assim, ou você quer ciência ou você não quer ciência. Então tá. Então, se você não está trabalhando num projeto de pesquisa acadêmica de ciência básica num grande instituto público, você não é cientista. Eu discordo. Você pode ser assessor científico e ser cientista. Vai, às vezes, ler mais paper, vai ler mais técnica, vai saber mais do que está acontecendo de um modo generalista do que especialista. Né? E se você for, por exemplo, um gestor de startup que tem a base em biologia, você está não só fazendo ciência, você está facultando a ciência. Então, o gestor da sua empresa, ele está do lado da ciência. Ele pode não ser cientista, mas ele aceitou o desafio de impulsionar um projeto onde há ciência.
onde a ciência vai ser aplicada para o bem da sociedade. Então, no fundo, essas barreiras, elas como a gente fala, boa ciência e, né, que não vou falar pejorativa, é a questão, a boa ciência é o que importa, ou o bom processo, o bom procedimento, a boa gestão, né, a qualidade do trabalho. A qualidade do trabalho realmente é o que, na minha opinião, seria o meu à parte para concluir toda essa conversa. E André, o que eu acho também muito importante, eu vejo na Genotype, vejo na BPI, vejo na Sinapse, vejo em todas. Quantas pessoas vocês estão empregando? Pessoas especializadas, né? Pessoas da área, quer dizer, eu acho que isso é super importante, né? Eu tenho ex-alunos de iniciação que estão hoje trabalhando na Genotype, ex-alunos de mestrado estão trabalhando na BPI, quer dizer, isso aí é super importante, quer dizer, são pessoas que tiveram uma formação científica, né? E estão empregadas agora, estão recebendo um salário, têm férias, 13º, poxa, que ótimo, né? Então, assim, eu fico muito feliz, porque, assim, é duro, eu vejo, por outro lado, né, eu tenho estudantes que estão comigo há 10, 15 anos e estão recebendo bolsa até hoje, quer dizer, é uma vida dura, né, esse negócio de receber bolsa e não ter emprego, então, assim, quando eu vejo uma empresa dessa que consegue contratar gente dessa área, né, e consegue dar um futuro para esse pessoal, pô, isso eu acho super legal, isso e super importante. Exatamente, eu acho que isso corrobora algo que você falou das oportunidades para os novos profissionais. Então, só o mercado acadêmico não comporta, mas, pelo amor de Deus, ele tem que continuar existindo. Sim, sim, lógico. Sem dúvida, tem que continuar existindo. Mas, às vezes, o perfil da pessoa é um perfil diferente. Tem gente que é bom, às vezes, que gosta de criar, de mexer com produto. As empresas que fornecem para a gente, tem pessoas que estão há 30 anos, entre aspas, só desenvolvendo kits para PCR. Então, a pessoa está há 30 anos ou mais desenvolvendo tampão para ter melhor rendimento, ou a pessoa faz óleo, né? A coisa mais engraçada é esse papo de fazer óleo. Então, você compra uma máquina de óleo como se fosse uma máquina de lavar, né? E olha lá, tem máquina de lavar que também não funciona, né? Posso falar só sobre máquinas de lavar, mas tudo bem. O cara vai lá e põe aquele negócio que nem a máquina de café expresso, fala assim, aperta o botão e sai óleo. Errado. O fazedor de óleo, né, como um mestre cervejeiro, é uma pessoa que faz óleo a vida inteira. E ele aprendeu a fazer óleo a vida inteira. O óleo dele sai melhor, sai mais puro, sai com menos erro, porque ele sabe a hora de trocar os reagentes, sabe a hora de fazer manutenção na máquina. Não é uma máquina só, não sai comprando uma máquina e fala, agora eu vou fazer óleo. Não é bem assim. Você tem dezenas de máquinas, porque elas podem estar funcionando para os picos, pode ter problema. Enfim, eu peguei um pequeno exemplo, né, de como você, às vezes, tem que levar a sério e não simplificar, né, e procurar não simplificar o processo, ou seja, uma pessoa que faz óleo a vida inteira extremamente detalhista, focado em detalhes, em porcentagens de graus de pureza, é um perfil profissional, né? E você tem dentro do ramo N outros perfis profissionais que podem trabalhar com outras técnicas e outros tipos de approaches, né? Então, eu acho que realmente essa conversa de hoje é uma conversa muito, muito proveitosa. Espero que a gente... vamos divulgar, inclusive, a gravação para outras pessoas poderem ver e ter esperança realmente, né? Da importância do nosso trabalho como biólogo, como biotecnólogo, da importância desse ramo, né? E tem que passar pelo empreendedorismo. Na verdade, é uma rota praticamente obrigatória. O empreendedorismo é realmente uma excelente possibilidade para alavancagem de oportunidades, né? Enfim, seria isso. Você quer fazer um fechamento? Não, queria só agradecer e, assim, de novo, dizer que eu estou muito feliz por você, André. Assim, a gente está falando sobre empreendedorismo, mas no fundo você
foi empreendedor muito antes de mim, né? No começo da Sinapse, né? Então, parabéns. Acho que você é um exemplo muito bom de que quando você quer uma coisa, vai atrás, dá certo e dá muito certo. Então, parabéns pela empresa. Olha, E obrigado pela essa oportunidade de falar aqui. eu que agradeço e acho que dentro do cenário, né, da biotecnologia, eu escolhi algo há um tempo atrás que tem funcionado, né, e você testemunha sempre nos ajudou muito, né, e eu também tenho muito orgulho, agora a rasgação de seda, né, são rasgação de seda, né, não acaba mais. Mas, assim, eu tenho muito orgulho também de ter você e a Débora como meus amigos e ter visto também o caminho de vocês, né? E vocês terem se tornado uma referência, premiados, né? Então, recomendo que todo mundo procure saber da empresa do Paulo, procure saber da carreira dele, da Débora, da BPI, da Genotyping, né? Procure saber o que esse pessoal tem feito no mercado, né? Quem sabe vocês também não podem ou fazer coisas similares à Sinapse, à BPI, à Genotyping e empreender cada vez mais. A minha visão, e acho que a visão do Paulo também, é quanto mais empresas tiver, melhor. O ramo tem que crescer. O ramo da biotecnologia no Brasil deveria crescer, tem espaço para crescer e precisa crescer. Então, é quase como um chamado. Venham trabalhar na área de empreendedorismo, procurem ou empresas para você trabalhar, ou se você tem ideia, meta a cara, se é o seu perfil, cogite a possibilidade de você ter uma startup, né, de você trabalhar com uma startup nesse ramo, porque realmente é algo no qual a gente acredita, né? Então é isso. Eu queria agradecer a todos pela participação. Tá muito legal essa conversa. Foi bem do jeito que a gente gostaria, como sempre, né? Nossas conversas sempre foram muito proveitosas, sempre intermináveis, porque o assunto não acaba, sempre tem algo a mais para falar e algo interessante para falar. E é isso aí, gente. Eu quero agradecer. Temos que encerrar essa live agora. Adorei fazer essa live com o Paulo e vamos continuar, como sempre, conversando aqui, né, nesse espaço. Se você quiser participar, se você quiser recomendar alguém, recomende, que a gente conversa com a pessoa e já tem gente aí no caminho. A gente já tem uma agenda com novos participantes, né? Se tudo der certo, mês que vem vai ser o José Eduardo Levi, que vai falar sobre o desafio do diagnóstico molecular. Quer dizer, o José Eduardo Levi, ele entrou no ramo de diagnóstico molecular e ele é biólogo, como eu, como o Paulo Rivola, e hoje ele está à frente do Grupo DASA, pesquisa e desenvolvimento do Grupo DASA. Então, os últimos anos foram anos bem desafiadores, digamos assim. Quero chamar ele para falar sobre isso. Se tudo der certo, mês que vem, José Eduardo Levi, nosso colega também, biólogo, né? Então, a gente encerra por aqui. De novo, muito obrigado a todos, né? Se vocês gostaram também, recomendem para os seus colegas, para que as próximas lives tenham mais e mais pessoas. E vocês são nossos convidados também para sugerir palestrantes. Conversa aqui com a gente no particular e a gente vai conversando a respeito desse assunto, desses assuntos todos aí de biotecnologia. Tá certo? Então, assim a gente se despede e encerra essa live aqui. Tá? Um bom dia para todos, uma boa semana, bom trabalho. Tá? E a gente segue conversando aí, Paulo. Grande abraço. Grande abraço. Até mais.